essa é a nossa cilada, porque nós estamos tentando vencer situações espirituais na força do braço, quando na verdade elas só serão vencidas na força dos joelhos. Quantas pessoas estão estafadas? Quantas pessoas estão fadigadas? Quantas pessoas estão prestes a desistir? É como se você estivesse numa esteira, dando o teu melhor, a todo vapor, mas não sai do lugar, porque certamente você está lutando essa guerra, essa batalha na força do teu braço. Está na hora de você lutar essa guerra na força do Senhor dos Exércitos. Está na hora de você enfrentar esse gigante, não no teu poder, mas no poder de Deus que opera através de você. Quem derrubou Golias não foi uma pedra. O que derrubou Golias foi o fato dele não ter uma aliança com o teu Deus. Amém? Você está comigo? A minha voz está um pouquinho devagar, mas vai dar certo, amém? Eu queria pedir no nome de Jesus que à medida que o Senhor for falando com você, que você for reagindo, que você vá reagindo junto comigo. Uma coisa é pregar sozinho. E quando a gente prega sozinho é como se fosse apenas um som que sai da boca de um homem. Mas quando nós nos reunimos como igreja e ministramos juntos, deixa de ser um som e passa a ser uma voz que flui através de uma igreja. E quando isso acontece é poderoso demais, amém? Você está comigo? Então à medida que Deus for falando com você, você vai reagindo, você vai dando aleluia, você vai dando glória a Deus, sim! A gente tem ministrado muito nesses últimos dias sobre provocar milagres. Nós temos ministrado muito nesses últimos dias. Você está me ouvindo bem? Sim? Nós temos ministrado muito nesses últimos dias sobre vencer tempestades. E não é nada intencional, é algo que Deus tem colocado no nosso coração. Nós temos ministrado muito nesses dias sobre enxergar nas pressões um lugar de treinamento para viver obras maiores. E pensando sobre tudo isso essa semana, Deus falou fortemente ao meu coração que é necessário, por mais que seja pequena essa palavra, ela é necessária para que a gente possa vencer pressões, para que a gente possa vencer tempestades, para que a gente possa viver milagres. Fala comigo, fé. Não, fala com verdade, fé. Fé é a certeza, diz a palavra, das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Irmão, no nome de Jesus, nós estamos hoje no primeiro dia do mês de outubro. E nós estamos estabelecendo como igreja. Eu vou repetir, nós estamos estabelecendo como igreja uma atmosfera de fé. Porque só a fé vai poder nos levar a alguns lugares. Só a fé vai nos fazer acessar algumas estações que Deus preparou para nós. Entenda algo, no nome de Jesus eu já comecei a pregar. Sem fé, tempestades e pressões se tornam situações das quais nós não vamos conseguir vencer. Sem fé, milagre será apenas uma história que nós ouvimos falar. O título da mensagem dessa noite se chama Uma Fé Indomesticável. Eu acho que eu errei o endereço da igreja, Alex. O título da mensagem de hoje se chama Uma Fé Indomesticável. E falar de uma fé indomesticável é falar a respeito de uma fé que não está presa a limites. Falar de uma fé indomesticável é falar de uma fé que não está presa a regras, a conceitos, a circunstâncias. Falar de uma fé indomesticável é falar de uma fé que não está presa a muralhas, a fornalhas, a covas. Falar de uma fé indomesticável é falar de uma fé que não se dobra. Falar de uma fé indomesticável é falar de uma fé que caminha não por vista. Falar de uma fé indomesticável é falar de uma fé que não está cativa às circunstâncias externas. Você está aí? Nós temos falado muito sobre superar obstáculos. Nós temos falado muito nesses últimos dias sobre vencer gigantes, ser intensos até, mas me preocupa saber que de alguma maneira nós podemos ser levados, de alguma forma nós podemos ser compelidos a pensar que é possível transpor obstáculos. Nós podemos ser levados de alguma maneira que é possível vencer alguns desafios.
vencer algumas tempestades na força do próprio braço. De alguma maneira nós podemos ser compelidos de alguma forma a pensar que nós podemos vencer esses desafios da vida na força do eu. Que de alguma maneira nós podemos vencer aquilo que é sobrenatural, aquilo que é espiritual de maneira natural, de forma ordinária. Sabe, me preocupa saber que de alguma maneira a gente está tentando até resolver humanamente aquilo que só pode ser resolvido por meio de um discernimento espiritual. O apóstolo Paulo, ele vai falar do homem que tem a mente de Cristo, mas ele também vai falar do homem que não tem a mente de Cristo. E aquele que não tem a mente de Cristo, eu preciso muito da sua atenção. Eu vou ser muito rápido nessa noite. De verdade, eu vou ser muito rápido. Aquele que não tem a mente de Cristo, o apóstolo Paulo o chama de homem natural. E o chama de homem natural porque ele não consegue discernir as coisas do Espírito de Deus. Para ele, para esse homem que é natural, para esse homem que é comum, para esse homem que caminha debaixo do ordinário, ele não consegue perceber, ele não consegue discernir, porque ele não caminha no Espírito. Ele não consegue discernir todas as coisas porque ele não se move de forma espiritual. Irmão, olha para mim, existem realidades, eu diria para você que muitas realidades que não podem ser vencidas na força do intelecto, na força do nosso conhecimento humano. Eu diria que existem muitas realidades que só podem ser vencidas a partir de um homem que tem uma mente que se move de forma espiritual, a partir de um homem que tem uma mente que consegue discernir todas as coisas. Irmão, o que para alguns seria loucura, para você faz parte do teu cotidiano. O que para alguns seria loucura, para você faz parte da tua confissão de fé, da tua estrutura, do teu DNA. O que dizer de uma mãe que ora pelo seu filho? O que dizer de um pai, ou de uma esposa, ou de um esposo que ora pelo seu casamento? O que dizer de um empreendedor, de um empresário que ora pelos seus negócios? Para muitos, loucura, mas para nós, fé. Para nós é fé. A verdade é que o homem comum, ele busca romper na força do seu próprio braço. Para o homem espiritual, ele busca romper na força da fé. O homem comum, ele se depara com seus limites. Aquele homem que é espiritual, ele faz dos seus limites, daquilo que seria o término, o ponto final, o acabou, o chão para passar, para pisar, para caminhar. Porque para ele tudo é possível. O homem que caminha com fé, quando recebe uma notícia, um homem que se move em fé, que carrega essa fé que eu entendo ser uma fé indomesticável, recebe uma porta que se fecha, ele não se frustra, não se consegue arrancar dele a promessa, porque a palavra que foi liberada sobre ele, a promessa que foi liberada sobre ele, não foi dada por um homem. Eu não sei se alguém está entendendo. A palavra que ele recebeu, a promessa que foi impressa no seu coração, não foi liberada por uma pessoa, mas foi liberada, foi direcionada pelo próprio Deus. E o seu Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Ele fala, ele faz, ele promete, ele cumpre. Aliás, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aquilo que ele prometeu, sim, ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Irmão, aquilo que seria o fim da minha história se tornou o meu testemunho. E muitos de vocês já ouviram. Em 1984, uma menina de 14 anos engravida. O cenário é uma menina que carrega no seu ventre um menino. O cenário perfeito para dar tudo errado, se Deus não tivesse intervido. O cenário perfeito para o término, para o ponto final.
Para alguns, loucura. Mas não para minha avó, não para uma avó que orava pela sua filha e pelo filho que estava no ventre da sua filha. Para muitos, loucura. Mas não para uma mulher que carrega e que caminha debaixo do entendimento espiritual. Irmão, para aquele que caminha de maneira natural, o cenário perfeito para dizer aborte. Mas para aquele que tem um entendimento e consegue discernir todas as coisas, promessa. Para o natural, aborte. Para o espiritual, você está diante da tua promessa. Só a fé tem o poder de fazer com que, de alguma maneira, você e eu vivamos o sobrenatural. Sabe, mas a sensação que Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias, nesses últimos tempos, é que de alguma maneira, como igreja, nós não temos, de alguma forma, buscado viver o sobrenatural. De alguma maneira nós temos procurado viver aquilo que é natural. Por quê, pastor? Porque aquilo que é natural você controla, e aquilo que é sobrenatural você é controlado. Como igreja, de alguma maneira nós temos feito cálculos. E quando nós fazemos cálculo, nós diminuímos o alcance do reino de Deus sobre nós. Quando nós começamos a caminhar debaixo de cálculos, aquilo que nós recebemos, o milagre que está à nossa disposição, a promessa que já foi conquistada na cruz para nós, aquilo que Deus quer derramar sobre a nossa casa, barra num teto que você estabeleceu. Nós não fomos chamados para caminhar debaixo de cálculos, nós fomos chamados para romper em fé, para viver em fé, desfrutar do sobrenatural. Irmão, só vive o extraordinário, o homem e a mulher que está disposto a fazer uma oração simples, mas com um poder, com uma carga. Aquele homem, aquela mulher que ele tem no coração esse direcionamento da parte de Deus de dizer: eu não pertenço mais a mim mesmo, eu pertenço totalmente ao Senhor. A minha vida pertence totalmente ao Senhor. É um homem que caminha não mais fazendo cálculos. Sabe qual é o nosso problema? Estamos fazendo cálculos quanto àquilo que nós vamos viver da parte de Deus, à medida que nós não estamos nos lançando, sem calcular a profundidade. O nosso problema é que nós estamos calculando a altura, e porque nós estamos calculando a altura, nós não estamos nos lançando. O convite do Senhor para mim e para você nesse mês de outubro é isso que Deus tem ardido no meu coração: é esse lance sem se preocupar com a profundidade. Mergulhe sem se preocupar com a profundidade. Pule sem se preocupar com a altura. Apenas se lance debaixo da minha palavra. Apenas viva a minha palavra. Apenas rompa em fé. Não faça mais cálculo. Esses dias, pastora Eliane e eu, nós estávamos conversando sobre o peso do ministério, as feridas, as marcas que nós contraímos, aquilo que o ministério gera em nós. Porque uma coisa é você nos ver aqui dessa plataforma, outra coisa totalmente diferente é você nos enxergar no nosso secreto. Lá no nosso secreto tem lágrimas, lá no nosso secreto tem gemido. E nós conversávamos muito a respeito disso. Eu queria muito que você colocasse muitas aspas no que eu vou dizer, para não te desencorajar, porque essa não é a intenção. Mas a verdade é que sim, exercendo o ministério, a gente vai recebendo muita coisa, a gente vai vivendo muita coisa, a gente vai de alguma maneira carregando algumas feridas, de alguma forma recebendo algumas marcas. Mas ao mesmo tempo que eu e a Eliane nós falávamos sobre isso e dizíamos um para o outro que isso aqui não é um emprego. Porque um emprego, você chega para o teu patrão e diz: amanhã eu não volto mais, rescisão. Isso aqui não é um emprego, isso aqui é a nossa vida. Isso aqui é a nossa história. Nós estamos no centro da vontade de Deus. Nós estamos no centro dos planos de Deus. E deixa eu dizer algo para você no nome de Jesus. Aqui até podemos receber algumas feridas e também algumas marcas, mas nós sabemos que não existe nenhum outro lugar na face da terra em que nós podemos ser curados que não seja aqui. Que não seja nesse lugar. Porque no lugar da ferida também é o lugar em que nós recebemos o bálsamo. É o lugar em que nós recebemos a cura. É o lugar em que nós recebemos o conforto e o consolo e o abraço de Deus. Alguém está entendendo o que eu estou tentando pregar? Eu estou fugindo demais do assunto. Mas a ideia é fluir um pouco mais, amém? É realmente viver aquilo que o Espírito Santo está soprando aos nossos ouvidos nessa noite.
Nós precisamos entender e nos lançarmos em viver essa fé que é indomesticável. Essa fé que não está presa aos limites, essa fé que não está presa àquilo que os nossos olhos podem ver, essa fé que não está presa às circunstâncias à nossa volta, essa fé que não está presa a palavras de maldição que foram lançadas sobre nós, essa fé que não esbarra, essa fé que de alguma maneira não pode ser cativa, que não pode ser presa. Alguém está entendendo o que eu estou tentando pregar? Quando nós olhamos, por exemplo, para a história do apóstolo Pedro, há uma história maravilhosa em que o texto, a narrativa bíblica vai dizer que ele vê Jesus caminhando sobre as águas. E ao ver Jesus caminhando sobre as águas, diz a palavra que ele desce do barco e vai na direção de Jesus caminhando sobre as águas. Para aqueles que ficaram no barco este é um louco, ele está maluco. Mas para Jesus este homem é ousado. Esse homem é corajoso, esse homem caminha debaixo de uma fé indomesticável. Irmão, foram apenas alguns poucos passos sobre as águas, mas que foram fortes o suficiente para colocar o nome de Pedro na história. Nenhum outro homem depois de Pedro caminhou sobre as águas. Nenhum outro homem depois de Pedro confundiu a gravidade, e isso se chama uma fé indomesticável. Uma fé indomesticável. Esse é o convite de Deus para mim e para você nessa noite. É viver aquilo que de alguma maneira o homem comum diz você não pode. Para mim e para você nós podemos. Uma fé indomesticável, irmão, é justamente uma oração de uma mãe que diz: Deus, eu te entrego o meu filho. 7 anos, eu não sei mais o que fazer. E o próprio Deus vem no socorro dessa mãe. Esse meu rapaz hoje pode testemunhar. Isso é uma fé indomesticável. Isso é uma fé que crê. Isso é uma fé que avança. Isso é uma fé que depende. Olha para mim no nome de Jesus, porque eu preciso terminar. Eu não estou aqui te incitando a viver uma fé aventureira ou uma fé irresponsável. Não é nada disso. O que eu estou te incitando a viver, ou te provocando, ou te incentivando a viver, ou te convocando a viver, é uma fé que depende. É uma fé que se lança debaixo de uma palavra. É uma fé que compreende. É uma fé que discerne. É uma fé que se lança sem medo, sem temor, sem preocupação, sem acusação, sem condenação. A minha ideia nessa noite é te provocar, é te chamar para esse lugar de uma fé que olharão para você e dirão: eu estou sendo inspirado por ele, eu estou sendo inspirada por ela, porque o que ele está fazendo, o que elas estão fazendo, não cabe dentro de um conceito humano. Uma fé indomesticável é sobre fazer planos, mas entender que os nossos planos, ou melhor, que os planos de Deus, os caminhos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Irmão, você pode fazer planos, você pode traçar objetivos, mas você também precisa ser muito honesto na tua oração e dizer: Deus, que cada um dos meus planos, que cada um dos meus objetivos estejam fadados ao fracasso, se o Senhor não intervir. O Senhor precisa intervir na nossa história. O Senhor precisa intervir nos nossos caminhos. O Senhor precisa intervir nos nossos planos. O Senhor precisa intervir na nossa casa. O Senhor precisa intervir junto aos nossos filhos. Mas para isso é necessário caminhar em fé, romper em fé, ter esse discernimento espiritual. Irmão, métodos são bem-vindos, estratégias também, mas nada se compara ao favor de Deus. Nada se compara à presença de Deus. Só a fé em Deus vai te levar a alguns lugares. Só a fé em Deus vai te dar acesso a alguns lugares. Só a fé em Deus vai te colocar em algumas mesas. Só a fé em Deus vai te dar algumas experiências que homem nenhum na face da terra pode te dar. Só a fé em Deus. Quando nós olhamos para a galeria dos heróis da fé, nós vemos homens que decidiram firmemente não caminhar debaixo de promessas dadas por homens, mas que decidiram caminhar, se mover sobre uma palavra dada por Deus.
Quando nós olhamos ali para a galeria dos heróis da fé, então nós podemos enxergar Abraão, Enoque, Sara, e daí Noé, e tantos outros. Em Hebreus, lá no capítulo 11, no versículo 4, vai dizer: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual, diz a palavra, obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Mesmo depois de morta, sua atitude, diz a palavra que ela ainda falava. Irmão, nós estamos falando de uma fé extravagante. Ai, meu Deus do céu, nós estamos falando de uma fé indomável. Nós estamos falando de um homem que se moveu debaixo de tanta fé que, mesmo não estando mais entre nós, a sua atitude, a sua ação ainda reverbera, ainda ecoa, ainda está no nosso meio, a ponto do próprio Deus lembrar dele. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história de Enoque, e assim diz o texto: Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Diz a palavra que não foi achado porque Deus o havia levado. Pois, antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Nós estamos falando de um homem que não morreu. Um homem que decidiu caminhar em fé a ponto do próprio Deus levá-lo para si. Nós estamos falando de um homem que viveu o arrebatamento, coisa que a igreja só vai viver anos depois. Nós estamos falando de um homem que acelerou o seu destino profético, porque decidiu caminhar em fé. Quando nós olhamos para a história de Noé, a palavra vai dizer que Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo muito temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Nós estamos falando de um homem que Deus pede para ele construir uma arca para uma circunstância. Olha para mim, eu já vou terminar, que nunca aconteceu chuva. Talvez você não saiba disso, mas até aquele momento nunca havia chovido sobre a terra. Então o que Deus pede para Noé é para ele construir algo que não existe, para um tempo que ainda não houve. Mas o mais impressionante dessa história, olha para mim, porque nós muitas vezes ficamos impressionados com o tamanho da arca, pelo fato dela ter abrigado muitos animais. Mas o mais impressionante, o mais poderoso dessa história é o tamanho da fé desse homem. Porque, irmão, olha para mim, ele construiu algo para um tempo que nunca houve, dentro de uma perspectiva, dentro de uma palavra que foi liberada sobre ele, que não tinha sentido. Não era lógico uma arca para uma chuva que nunca aconteceu. Isso se chama uma fé indomesticável, uma fé que não esbarra nos limites, uma fé que não para nos lugares de prisão, uma fé que não caminha debaixo daquilo que os seus olhos naturais podem ver. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história de Abraão, pela fé, diz a palavra, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Olha para mim, Abraão não saiu do nada, Abraão deixou tudo. Quando Deus pede para que Abraão saia e vá para a terra que ele ainda iria mostrá-lo, nós estamos diante de um homem que decidiu. Isso é poderoso demais. Ele largou todo o seu conforto, ele largou todo o seu lugar de proteção, por causa de uma palavra. Deixa eu dizer algo para você nesse lugar. Uma coisa é quando Deus pede para você sair, e você não tem nada o que deixar para trás, você não tem nada o que perder. Outra coisa bem diferente é quando Deus diz saia, e você tem que deixar para trás aquilo que você levou longos e longos anos construindo, conquistando. Sabe o nome disso? Fé indomesticável. Quando nós olhamos para a história de Sara, uma mulher estéril, um ventre estéril, que agora se tornaria mãe de multidões. Isso se chama uma fé indomesticável. Pastor, o que todos esses homens tinham em comum? Fé. Mas não neles, fé em Deus.
Esses homens caminhavam debaixo de tanta fé, debaixo dessa fé indomesticável, a ponto de não se dobrarem diante das circunstâncias, de não se dobrarem diante dos diagnósticos, de não se dobrarem diante das muralhas, de não se dobrarem diante das tempestades, de não se dobrarem diante dos inimigos, de não se dobrarem diante dos gigantes. Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos tentando vencer os nossos gigantes na força do nosso braço, mas é tempo de começarmos a vencer os gigantes na força do Senhor dos exércitos. Chegou a hora de vencer os nossos gigantes na força do Senhor, e não na nossa força, e não no nosso braço. A palavra vai falar que esses homens eram homens dos quais o mundo não era digno. Homens que colocaram o seu nome na história, porque decidiram caminhar com fé. O apóstolo Paulo, você me dá mais 5 minutos, sim? O apóstolo Paulo, nos seus últimos dias, depois de saber qual seria a sua sentença, ele faz uma declaração muito profunda, uma declaração muito forte ao dizer: combati o bom combate. E ele diz: eu completei a carreira e eu guardei a fé. Irmão, percebe que ter completado a carreira, e eu estou tentando ser o mais pedagógico nessa noite, ter completado a carreira ou ter combatido o bom combate, vieram como resultado de um homem que se movia em fé. Se não fosse a fé que esse homem tinha, se não fosse a fé que brotava de dentro desse homem, que fluía de dentro desse homem, certamente ele não teria combatido o bom combate, certamente ele não teria completado a carreira. Deixa eu dizer algo para você: muitos de nós têm lutado, e não tem problema nenhum em lutar. Aliás, nós devemos lutar. Mas o problema é quando a nossa luta ela se baseia tão somente nos nossos conhecimentos. O problema é que estamos entrando em alguns octógonos, tentando vencer alguns gigantes, alguns desafios, alguns inimigos, na força do nosso currículo, aquele que nós conquistamos ao longo do tempo. Mas é justamente aí que é a cilada para muitos de nós. E eu sinto de dizer isso para alguém nesse lugar: essa é a nossa cilada, porque nós estamos tentando vencer situações espirituais na força do braço, quando na verdade elas só serão vencidas na força dos joelhos. Quantas pessoas estão estafadas? Quantas pessoas estão fadigadas? Quantas pessoas estão prestes a desistir? É como se você estivesse numa esteira, dando o teu melhor, a todo vapor, mas não sai do lugar, porque certamente você está lutando essa guerra, essa batalha na força do teu braço. Mas o que Deus me pede para te dizer nessa noite: ei! Está na hora de você lutar essa guerra na força do Senhor dos exércitos. Está na hora de você enfrentar esse gigante, não no teu poder, mas no poder de Deus que opera através de você. Quem derrubou Golias não foi uma pedra. O que derrubou Golias foi o fato dele não ter uma aliança com o teu Deus. Você ainda está comigo? Eu estou dando o meu melhor. Irmão, o teu currículo, o teu intelecto podem te levar até um ambiente, até um momento da tua jornada, até um período da tua caminhada, mas ele não pode te levar até o teu destino final. Só a fé pode te levar para a tua promessa. Só a fé pode te levar para o teu destino profético. Só a fé pode te colocar em lugares que Deus estabeleceu para você. Ei! O que fez com que Abraão, o pai da fé, saísse da casa dos seus pais e fosse colocado na terra do seu Deus foi a sua fé. O que fez com que o povo de Deus saísse do Egito, desse lugar de escravidão, e agora fosse colocado em um lugar de libertação, diante da sua promessa, diante de Canaã, foi a sua fé. O que acontece é que nós queremos viver algumas realidades em Deus, debaixo de um contexto, debaixo de uma postura humana, natural. Entenda algo no nome de Jesus: só a tua fé vai te levar nesses lugares. Só a tua fé vai poder te colocar nesses lugares. Existem cenários, existem ambientes dentro de nós, olha para mim, que precisam ser fortemente confrontados pela fé em Deus. Existem alguns compartimentos dentro do nosso coração, alguns quartos escuros,
Existem alguns fantasmas dentro de nós que eles só serão vencidos quando forem confrontados por meio da fé. Eu não sei porque eu estou pregando isso nessa noite, porque está totalmente diferente daquilo que eu ministrei de manhã, mas eu sinto que de alguma maneira Deus está tentando direcionar para alguém, ou para um público, ou para um ambiente, ou para uma família. Ei, no nome de Jesus, entenda algo: para você vencer aquilo que tem de alguma forma te colocado como um cativo, que tem te colocado nesse ambiente, você vai precisar confrontar com muita fé. Você vai precisar se mover com muita fé. Me ajuda a pregar nessa noite. Diz assim para a pessoa que está do teu lado: não se mova na sua força, se mova por fé. Irmão, é natural o homem comum buscar saídas em si mesmo, até porque ele só tem a si. Mas você e eu não. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos debaixo de uma promessa que diz que o nosso Deus estaria conosco até a consumação dos séculos. Me ajuda a pregar nessa noite. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: você não está sozinha. Irmão, no nome de Jesus, nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós também existimos. Nós não estamos sozinhos, nós não somos um acidente, nós não somos obra do acaso. Aliás, a palavra do Senhor vai nos dizer que mesmo antes da fundação do mundo, Ele já tinha planejado, Ele já nos tinha planejado. Para muitos eu seria um acidente, para muitos eu seria um erro, mas não para Deus. Para Deus eu seria a sua promessa, para Deus eu seria a sua palavra, para Deus eu seria a sua vida. Sabe, o mundo nos convida a romper na força do braço, os céus no poder da fé. Gigantes, desafios, inimigos só vão poder ser vencidos se começarmos a ter um discernimento espiritual. Posso te dizer algo no nome de Jesus? Ouvir alguns homens é bom demais, ter algumas mentorias também, mas nada se compara à voz do Espírito Santo ecoando dentro de nós. Nada se compara. É no poder do Espírito que você vai remover essa montanha. É no poder do Espírito que você vai receber cura. É no poder do Espírito que esse gigante vai cair. É no poder do Espírito que essa prisão vai ser desfeita. É no poder do Espírito que você vai conquistar e vai avançar dentro daquilo que Deus tem para você como promessa. É no poder que vem da voz de Deus. Existe uma parte do percurso que só a fé vai nos levar. Por mais currículo que tenhamos, por mais conhecimento, por mais experiência, existem lugares que só a fé vai nos levar. Existem portas que só serão abertas por meio da fé. Você pode se colocar de pé. Sabe por que alguns problemas eles ainda não foram resolvidos? Alguns ruídos, gente, ainda não se calaram, porque ainda não ouviram o som da nossa voz. Existe ruído demais. Existem vozes demais. Existem gigantes demais, inimigos demais, situações demais. E todas elas só estão ali porque ainda não demos uma voz de comando. Ainda não caminhamos debaixo de uma declaração de fé. A palavra vai dizer que Jesus estava no barco junto com ele e os seus discípulos. E se levantou uma forte tempestade, grandes ventos. Talvez muitos de nós estejamos diante dessas realidades. A palavra vai dizer que os discípulos correm para Jesus e dizem e o acordam e pedem para que ele de alguma forma resolva. A palavra vai dizer que ele se levanta e fala e declara. E a palavra vai dizer que os ventos e os mares cessam e se estabelece uma grande paz, uma grande bonança. Ele olha para os discípulos e ele diz: por que vocês são tão tímidos? Deixa eu dizer algo para vocês. Aquela tempestade e aqueles ventos estavam esperando por alguém
que tivesse uma declaração, que fizesse uma declaração carregada de fé. Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque aquilo que tem acontecido na tua casa, aquilo que tem acontecido no teu casamento, aquilo que tem acontecido no teu ministério, aquilo que tem acontecido na tua empresa, aquilo que tem acontecido junto à tua família, está lá, porque até então não ouviram o som da tua voz. Está na hora de você começar a declarar. Está na hora de você começar a dizer: ventos cessem, mar acalme. Está na hora de você trazer paz para um ambiente de caos. E isso se chama fé. Fé indomesticável. Não uma fé qualquer, mas uma fé indomesticável. Irmão, eu já estou quase terminando, mas você e eu, nós não fomos salvos por Deus para viver debaixo do caos. Aliás, nós fomos chamados por Deus para governar em meio ao caos. Alguém está comigo ainda? Quem retrocede não é você ao declarar. Quem tem que retroceder é o inferno ao ouvir. Porque a palavra nos diz que o inferno não prevaleceria diante da igreja. Então quando você fala, o inferno se cala. Quando você fala, o inferno retrocede. Quando você fala, o diabo corre de você. Quando você fala, aquilo que veio para te parar, bate em retirada. Mateus capítulo 17, versículo 20 vai dizer: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada, exatamente nada, igreja. É por isso que eu estou falando de homens e mulheres que têm feito o cálculo. A palavra fala sobre nada. Nada será impossível para vocês. Se as minhas palavras estiverem em vós, e se vocês estiverem carregados das minhas palavras, pedirão tudo o que quiserem, e será feito. Não há limites, não há barreiras, não há cativeiros nessa noite que não possam ser desbaratados. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, vai dizer: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Irmão, chegou a hora é agora, em que nós devemos declarar, nós devemos remover os montes da ansiedade. Nós estamos declarando que esse mês de outubro será o nosso melhor mês como igreja. Nós estamos declarando que esse mês de outubro nós vamos fluir como nunca fluímos. Nós estamos declarando que nesse mês de outubro nós vamos viver uma atmosfera tão poderosa, tão carregada de fé. Nós estamos declarando que nesse mês de outubro veremos os céus baixinhos. Nós estamos declarando que nesse mês de outubro veremos anjos subindo e descendo. Nós estamos declarando que nesse mês de outubro aquilo que nos parava, parou hoje, terminou hoje. É chegado o tempo de declararmos que caminhamos por fé, não por vista. É chegado o tempo de declararmos que nós não caminhamos baseados em sabedorias humanas, mas na voz que flui do nosso Deus. É chegado o tempo de declararmos que viveremos os propósitos de Deus. É chegado o tempo de declararmos que a fé mudará a nossa rota. É chegado o tempo de declararmos que a nossa história será totalmente atingida pela presença de Deus por meio da fé. É chegado o tempo de vivermos uma nova realidade. E eu estou profetizando isso sobre você. É chegado o tempo em que a tua casa será alcançada pelo Evangelho. Os teus filhos serão evangelistas nessa geração. A tua casa será um celeiro de avivamento.
As pessoas correrão para a tua casa, porque na tua casa verão a glória de Deus, a presença de Deus, o toque de Deus, o operar de Deus, a cura de Deus. Fala comigo nessa noite. Fala assim comigo: em fé eu removo toda enfermidade física, espiritual, emocional da minha vida e da minha casa. Fala comigo: toda falência, decreto de morte, palavras carregadas de maldição, eu as removo da minha história, porque mais poderoso é aquele que habita em mim do que tudo aquilo que se levanta contra mim. Repete comigo: cansaço, desânimo, apatia, dão lugar a vigor, força, coragem, porque em mim habita aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos, de tudo que pensamos, segundo o seu poder. Se eu crer